Senhor é o meu pastor e nada me... Bonito sermão nós acabamos de escutar, né? O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela certeza que temos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Obrigado porque sabemos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde estamos indo. Abre o nosso coração e a nossa mente para a mensagem dessa manhã. Fale ao nosso coração e esteja presente aqui conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você está aqui hoje é um milagre. Você acredita nisso? A vida é um milagre. Por que você desperta? Um milagre aconteceu. É um milagre. A cada palpitar do seu coração é um milagre. Quantas pessoas que estavam aqui nesse mundo na semana passada, hoje não está mais. No mês de agosto do ano passado eu visitei uma ilha chamada Jeju, que fica na Coreia. É como se fosse o Havaí deles, é como se fosse a Okinawa deles. E nesta ilha tem muitos jovens estudantes que vão para passear, principalmente no inverno. Que o inverno lá na Coreia eu acho que é mais rigoroso que aqui do Japão. E lá, quando eu fui, nossa, um aeroporto cheio de jovens. Mas muitos jovens. E essa semana eu creio que todos nós vimos nos noticiários uma balsa chamada Sewol. Ela estava indo de Seul até essa bonita ilha de Jeju. E tinha 475 pessoas a bordo dessa balsa. E dessas 475 pessoas, 350 eram jovens com menos de 18 anos de idade. Dessas 350 jovens, dessas 475 pessoas no total, 28 pessoas já foram confirmadas que perderam a vida. 179 pessoas foram resgatadas, estão vivas. E 268 pessoas ainda não foram encontradas. 268 pessoas estão, não se sabe, vivas ou mortas. Que triste é saber que jovens perderam a vida ali naquele barco. Estavam indo para um lugar muito bonito e num trajeto, nem chegou na metade do caminho, aquele grande navio, não se sabe ainda o motivo, ele começou a inclinar. E os responsáveis por aquele navio disseram o quê? Fiquem parados, não se movam. Se você se mover vai ser pior. Eu fico imaginando, porque os coreanos, assim como os japoneses, eles são bem obedientes à ordem superior. E aqueles crianças ficaram realmente. E o barco foi afundando cada vez mais, virando. E muitos ali já não conseguiam sair do lugar. Já estava tão inclinado que não conseguiam. E começou a afundar. E alguns começaram a pular e vieram e socorreram. Diz que o capitão foi o primeiro a sair. Mas enfim, foi uma coisa que chocou o país. Chocou todos, né, que estão acompanhando as notícias. Não sei a notícia da manhã, isso foi a última notícia que eu vi ontem à noite. E só vi a imagem do topo do navio, da parte lá de fora, e agora já não se vê mais nada. E alguns dos pais têm a esperança de que dentro desse navio existem bolsas de oxigênio, ou seja, quando ele afunda, de repente o ambiente ali, a água não foi até o topo, e aquelas crianças ali não possam estar vivas. E 18 mergulhadores estão trabalhando ali, tentando entrar por dentro do barco para poder ver se conseguem resgatar as crianças que ali ficaram, ou os corpos. Mas, devido ao tempo já, mesmo que tivesse bolsões de oxigênio dentro, o oxigênio já se foi. É bem provável que essas 268 crianças já não se encontram mais com vida. E você vê a tristeza dos pais. Puxa, meu filho, olha, eu que incentivei meu filho a ir
a esse passeio, porque eu pensava que esse passeio seria um passeio bom para ele. E o barco veio a afundar. Irmãos, nós somos muito preciosos para Deus. E infelizmente nós estamos em um barco. Esse mundo é um barco. É um barco parecido com esse seu óleo, que está naufragando. E muitas vezes as pessoas têm recebido a ordem para ficar como está. Porque quanto mais se mexe, pode piorar. E muitos estão acomodados com as coisas desse mundo, da mesma forma que aquelas crianças. E eu fico imaginando como que Deus vê a situação desse mundo. Um barco afundando, onde o destino com certeza será a morte. E Ele tentando resgatar, tentando chamar as pessoas para fora desse barco. No último domingo eu estive em Nie e teve um aniversário ali de uma criança. E eu fui convidado para participar. É bom ser pastor, sabia? Você convida a gente para um monte de coisa. E ali eu fui. E foi muito gostoso. E eu tive a oportunidade de conversar com vários brasileiros, né? Vários brasileiros. A Márcia também, acho que gosta muito de festa, que sempre ela está aí. Ela não estava lá mesmo, né? Eu falei, de repente a Márcia está lá também. Eles estavam lá, né? E ali... Estava em outro, né? E ali eu tive a oportunidade de conversar com vários jovens, né? E eu percebi que muitos daqueles jovens tinham problema com drogas. Porque eu sabia de um histórico de alguns que ali estavam. E ali conversando sobre Deus, muitos, encontrei 2 que eram ex-adventistas. Estudaram no IASP, o outro estudou IAM, mas com 14 anos se desviaram da fé. E ali uns já estavam no 5º casamento, e falando que estavam com problemas. Outro com a saúde debilitada, com 26 anos com a saúde debilitada devido ao uso de algumas coisas. E me deu uma tristeza tão grande, porque eu falei, poxa, são da minha idade, né? Então nessa situação, por quê? E tiveram a oportunidade também de conhecer a Deus. Eu pensei, puxa, se eu sentir isso, essa angústia, imagine Deus como se sente. Não é verdade? Muitas vezes as coisas nos chocam. Talvez o que choca a mim não choca você. Vocês viram o vídeo aqui? Alguns lá do Amazonas, de repente se lembraram dos pais, dos amigos, na verdade dos tios, dos avós. Isso choca. Então quando eu vi esses jovens, eu lembrei de primos meus também que estão afastados. Eu pensei, puxa, a minha própria família tem gente que está nessa mesma situação. E que tristeza que é. Estão num barco, prestes a afundar. E eu pergunto a Deus, Senhor, o que eu posso fazer para dar o bote salva-vidas para essa pessoa? Porque nós não podemos salvar ninguém, na verdade. Nós podemos apenas jogar o bote salva-vidas. Abre a sua Bíblia em Salmos 139, de 1 a 17. Sabemos que os salmos são músicas, né? Assim como a Angélica cantou uma bonita música aqui, os salmos são músicas, só que nem todos têm a bonita voz que a Angélica tem, e nem essa bonita melodia foi cantada. Mas a mensagem vem ao nosso coração. Salmo 139, 1 a 17. Deus onisciente e onipotente. Coloque-se aqui no lugar de Davi e aplique essas palavras que nós vamos ler aqui à sua própria vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Nossa, que Deus incrível. Você nem ainda pensou e Deus já sabe o que vai sair da sua boca. Esse é o nosso Deus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Nosso Deus é um Deus que protege a cada um de nós também. Sabe, você está aqui é um milagre, desde a sua infância. Sabia que existem anjos que te protegeram? Eu vi o Telzinho aqui indo para lá e para cá. Falei, nossa, os anjos, dá muito trabalho para os anjos, né? Porque olha que proteção que tem. E sabia que cada um de nós também damos trabalho aos nossos anjos?
Muitas vezes você viaja aí de carro daqui para lá, no trabalho, a máquina do trabalho, e às vezes situações que você nem viu, mas os anjos te protegeram ali. E irmãos, no céu nós vamos ver todas as etapas da nossa vida em que Deus nos guiou aqui. Isso é uma realidade, né? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que é impossível a gente fugir de Deus? O verso 8. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Irmãos, como é difícil encontrar uma pessoa, não é? Eu estava vendo na revista Alternativa, pessoas que estavam procurando outras pessoas aqui no Japão, porque já se perderam há muito tempo. É difícil encontrar. Pessoas, não aqui no Japão, mas pessoas que perderam os filhos, e estavam procurando os filhos e não encontraram. Pessoas que buscam encontrar algo perdido. Mas aqui diz que se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como nós nos perdermos de Deus, né? Perderam um avião, esse avião da Malásia, que até hoje ainda não encontraram. Outro acidente trágico também, em menos de um mês. Eu fico imaginando, né? Como o ser humano é limitado. Diz que consegue chegar até a Lua, consegue ver outras galáxias, mas não consegue encontrar um avião daquele tamanho no mar. Como é limitado. Mas o nosso Deus é um Deus sem limites. Isso aqui Ele pode nos encontrar em qualquer lugar. O verso 10. Não, desculpa, o verso 10. Né? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então não existe trevas para com o nosso Deus. Essa parte é muito interessante. Nós temos aqui duas grávidas em nosso meio. E eu fico imaginando aqui Deus falando aqui com o Daniel e com o Luquinhas. Olha só. O Luquinhas falando com Deus, né? O Luquinhas e o Daniel. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Que milagre que é a formação de um feto. Coisa que ninguém pode explicar, né? Graças te dou, visto Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Nossa, Deus sabia já desde lá de quando você foi formado, como você seria, a cor dos seus olhos, até quantos cabelos você teria. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Que maravilha, irmãos, nós temos esse Deus, um Deus que nos criou, um Deus que nos cuida, um Deus que se importa conosco. Mas quão triste é quando nós nos esquecemos de tudo isso, e muitas vezes por coisas tão simples aqui dessa vida. O amor de Deus por cada um de nós é tão grande que se todo o mar se transformasse em tinta e o céu em papel, ia terminar toda a tinta e todo o céu e ainda não daria para descrever o amor de Deus. Nós temos aqui bonitas flores, né? A família levita dessa semana trouxe bonitas flores. E eu gosto de uma passagem que tem no livro Caminho a Cristo. Diz assim: Deus é amor.
Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Irmãos, quando você vê uma flor, lembre-se que é como se fosse um recadinho de Deus para você. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes, e em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus, de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Infelizmente aqui na cidade a gente só vê blocos, só vê concreto, não é verdade? Não vemos muito as obras de Deus. Então que você possa dedicar tempo também para ver a natureza. Semana passada, à tarde eu estava voltando de um lugar e eu passei num bosque, ainda tinha umas sakuras lá, né? E eu vi o pôr do sol. Nossa, fazia tempo que eu não via o pôr do sol. Acompanhei desde lá das 5 até as 6, assim, e ali conversei com Deus. E foi algo gostoso. Eu fiz o propósito de fazer pelo menos uma vez por semana, ver ou o nascer do sol ou o pôr do sol. Isso é uma forma também de falarmos com Deus, né? De conversarmos com Deus. Conhecer Jesus é tudo que nós precisamos conhecer. A Senhora White ela nos dá uma orientação aqui. Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Irmãos, hoje é muito difícil, muitas vezes, um jovem, uma criança ou mesmo um adulto, ele usar a imaginação. Porque tudo é tudo mastigado. Você vê a televisão, já está tudo ali. Você vê um álbum de fotos, já está tudo ali. Agora, muitos são poucos que, através de uma leitura, eles começam a imaginar aquilo. Dizem que, no passado, os pais contavam história para os filhos. E aquilo ali não tinha figura, não tinha... Nem lâmpada tinha, era tudo à base de vela. E ali as palavras dos pais, eles se tornavam vida, não é verdade? Na mente das crianças. Eu creio que muitos aqui foram criados assim. E se lembram das histórias que contavam, não é verdade? Então, que quão bom é se nós pudéssemos passar mais tempo realmente com as coisas de Deus. Imaginar como seria a vida de Jesus no princípio. Jesus criança. Você já imaginou o que Jesus poderia fazer quando era criança? Já tentou explicar isso aos seus filhos? Esses dias um irmão me falou, pastor, meu filho me perguntou, me perguntou em que posição Jesus jogaria no futebol. Se era o atacante, se era a defesa. E ele estava contente com isso, porque o filho estava colocando a aplicação na prática. Se Jesus estivesse com ele, como seria? A Bíblia não fala muitas coisas da infância de Jesus, mas imagine como poderia ser. Né? Então que gaste, irmãos, tempo meditando na vida de Jesus. A Bíblia nos diz, através da Bíblia, que somos o quê? Embaixadores de Deus nesse mundo. E o que é um embaixador? Essa semana eu assisti um vídeo que era do embaixador da Croácia. Vocês sabem que está acontecendo algo lá naquela parte? A Rússia pegou já a Crimeia e estão querendo invadir outros territórios. E ali o embaixador da Ucrânia, ele foi convidado para um programa no Brasil chamado Roda Viva. Ele fica lá no centro e o pessoal faz pergunta a ele. E eu falei, poxa, interessante, né? Eu queria saber como que... Eu não tenho muita ideia de quem é um ucraniano, como é que eles falam, qual que é o aspecto físico deles. E quando eu vi aquele senhor, eu falei, oh, esse é um ucraniano original. E ele fala muito bem português. Então, através dele ali, olha, ele é uma pessoa bem séria, bem serena, não é verdade? O tipo de olho, assim, o formato, olha, esse é um cidadão da Ucrânia.
E ele ali tinha a responsabilidade de transmitir o que o país dele pensava sobre aquela questão da guerra. Então, o que ele falava ali, ele estava representando o quê? O país dele. Eu falei, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande, né? E era um homem de conhecimento. Por quê? Geralmente, um embaixador, ele tem que falar mais de uma língua. Tem que falar a língua do país dele, a língua do país que ele vai ir, no caso no Brasil, o português, e a língua inglesa que ele pode falar com todos. Não é verdade? Ele tem que ter um conhecimento de história muito grande também. Ele tem que ter um exemplo, na verdade. E ali aquele homem falou e explicou, e muitas vezes algumas perguntas que os repórteres tentavam cutucar ele. Ah, você é a favor do seu governo? E agora? O governo foi mal. E ele era representante do governo. Ele tinha que falar o quê? Não é verdade? E eu achei interessante uma palavra que ele disse. Ele disse, olha, o governo, se ele fez coisas erradas ou não, isso não está na minha alçada. O que está na minha alçada é que eu sou o representante do meu país. Irmão, sabia que cada um de nós somos representantes de um país? Só que de um país perfeito, onde você não precisa ficar com vergonha de se defender de algo errado. Nós somos o quê? Embaixadores das nações celestiais. E quando eu vejo esse embaixador, eu falei, puxa, se eu sou embaixador de Deus, será que eu estou realmente sendo um bom embaixador? Será que eu estou agindo como um embaixador? Será que eu tenho conhecimento suficiente sobre o meu país de origem? Não estou dizendo aqui do Brasil. Na verdade, nós somos embaixadores 2 vezes, na verdade. Do Brasil e das nações celestiais. Será que eu estou tendo conhecimento suficiente? Será que eu conheço o meu presidente? Será que eu conheço o Deus? Será que eu conheço o meu país realmente? Se alguém me perguntar, será que eu estou dando bom exemplo? Isso, irmãos, fez com que eu pensasse aqui em, talvez tenha mais, mas eu separei aqui 5 pontos que seria a nossa responsabilidade como embaixadores. Sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Deus ama a todos que estão aqui e também os que não estão. Hoje na Escola Sabatina nós estávamos estudando sobre a questão das tradições. E aí alguém falou que tem uma tradição na Igreja Adventista que só os adventistas serão salvos. Existiu no passado. Uma vez, quando eu estava estudando, aí tinha uma menina do ensino médio, ela falou, não, mas só os adventistas vão ser salvos. Muitas crianças pensam assim, e muitos adventistas podem pensar assim. Isso é uma tradição errada. Talvez não é tradição, mas alguns podem pensar assim. Mas sabe, irmãos, que Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. Ontem, como eu comentei aqui na hora dos momentos de oração, eu fiz o pôr do sol com o casal, o Eduardo e a Kelly, e o Natan, o pequeno Natan. E aquela mulher, irmãos, ela era totalmente contra. E o Eduardo foi muito paciente com ela. Ela é numa igreja, acho que no movimento da fé, né? E ali ela falava que, nossa, como é uma seita, a Igreja Adventista é uma seita. E ali o Eduardo foi com paciência, explicando, não, vamos estudar, veja isso, veja aquilo, foi colocando os pontos. E hoje ela já está certa sobre a verdade. E ela está preocupada com aqueles que estão lá, porque ela fazia parte daquilo. E ela me perguntou, o que eu devo fazer? O que você responderia para ela? Orar? Boa. Não é verdade? O que você poderia fazer? Eu falei, irmã, eu acho que você tem a resposta melhor do que eu. Porque você estava lá. Você sabe como as pessoas sentem lá. E ela disse que muitas pessoas vão a ela buscando orientação, perguntando. Eu falei, irmã, graças a Deus por isso. Porque você está dando um bom exemplo. Aí que está, há uma boa oportunidade. Quando a pessoa vir te perguntar algo, você fala a verdade. Ou aconselha a buscar a orientação de Deus. Porque muitas pessoas são sinceras, mas eles estão no barco errado. Estão no barco que está afundando. Né? O primeiro obrigação nossa como embaixadores está em João 17,
3. O embaixador, ele não pode ser embaixador se ele não conhece o representante do país. Como o embaixador geralmente ele é indicado pelo presidente do país. Então, se você é o embaixador de Cristo, significa que você conhece Deus. E o que diz aí em João 17:3? Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Como você tem estado no conhecimento de Deus? Quem é Deus para você? Tem você gastado tempo, como nós vimos aqui, a cada manhã, buscando entender mais sobre Deus? Se você não tem feito isso, você não está sendo um bom embaixador. O segundo está em Filipenses 4:8. Eu coloquei aqui conhecer a língua do céu, porque como eu vi lá o embaixador falando várias línguas, temos que conhecer a língua do céu, ou seja, temos que ter os costumes de um cidadão do céu. O que diz aí em Filipenses 4:8? Pode ler? Filipenses 4:8? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. Isso. Nós, como está sendo, nós gastamos o nosso tempo? Eu sei que gastamos o tempo, mais de 10 horas trabalhando. Não é verdade? Muitos até 14 horas. Eu sei que a gente trabalha 14 horas. É muito trabalho. Lembre-se que nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E como você tem gastado o seu tempo? Será que tem colocado na mente realmente coisas edificantes? Então isso também faz parte do costume do céu. O outro aqui é viver como cidadão do céu. Lembra-se que, eu creio que eu preguei aqui uma vez sobre Salmos 15, as características de um cidadão do céu? No Salmos 15, ali, Davi fala sobre as características, mas eu coloquei aqui Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. O sentimento que nós devemos ter, né? Diz aqui: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, que nós não possamos nós vivermos, mas Cristo vivermos em nós. Irmãos, isso na teoria parece muito fácil. Gálatas 2:20. 2:20. Gálatas 2:20. Mas na prática, irmãos, não é fácil. Porque você tem dificuldades. Eu tenho dificuldades. Mas nós devemos o quê? Pensar que Cristo vive em nós e não nós vivemos por nós mesmos. O quarto elemento, que como embaixadores, está em Gálatas 5:22 e 23. Esse aqui é o fruto do Espírito. Lembra da mexerica aqui? Eu não trouxe a mexerica agora, mas uma vez eu trouxe a mexerica aqui e falei, o fruto do Espírito é o fruto, não são os frutos. É como se fosse uma mexerica. São vários gomos numa fruta só. Você não pode ter um dom do Espírito e não ter o outro. É um conjunto. Não é verdade? E quais são esses frutos aqui? 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa aqui, as características de um cidadão do céu, de um embaixador do céu. E a última parte que eu gostaria de falar é: você deve ser parte da solução e não parte do problema. Você, como embaixador de Cristo, você tem que sempre trazer a solução. Mas eu sei que tem muito problema. E como tem problema as pessoas nesse mundo? E tem mais problema do que solução. Não é verdade? Se você for perguntar para as pessoas que trabalham com você, for conversar com elas, elas vão falar o que para você? Geralmente, os problemas. É muito difícil alguém vir falar com você uma coisa boa.
uma solução. Não é verdade? É muito difícil. E aqui nós devemos ser parte da solução como cristãos. E mesmo dentro da igreja, irmãos, nós devemos fazer parte da solução. E eu fico triste porque muitas vezes nós como igreja, nós precisamos ajudar os outros que não conhecem ainda sobre Deus. Mas dentro da igreja nós ainda temos o que? Muitos problemas. E esses problemas existem por quê? Porque a família tem problema. E se a família tem problema é por quê? Eu e você temos problemas. E a solução para esses problemas é seguir as orientações que temos. Temos tantas orientações e não fazemos uso, né, irmãos? E às vezes eu penso, será que é por falta de conhecimento que existem esses problemas dentro das famílias da igreja? E eu percebo que não é falta de conhecimento, é falta de decisão. E isso é algo que é pessoal, você e Deus. E o meu pedido essa manhã é que você tome essas decisões que devem ser tomadas, que você sabe quais são. Diz aqui em João 1,41, falando aqui sobre a solução dos problemas. Aqui conta um pouco sobre o André. João 1,41. Diz aqui. Não, é João, o Evangelho de João. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Irmãos, André, ele depois que conheceu a Cristo, a primeira coisa que ele fez foi tentar chamar o Pedro, que a gente conhece muito bem, né? O Pedro era um homem muito terrível, que Deus teve que transformar o caráter. Mas essa habilidade de João, de André, foi muito bonita. Para terminarmos, irmãos, eu gostaria de meditarmos na história do primeiro rei de Israel. Abra sua Bíblia em Samuel 11. 1 Samuel 11. Quem foi Saul? Quando eu te falo Saul, qual foi a primeira coisa que vem à mente sobre Saul? Um rei? Um homem alto, né? De repente bonitão, porque o povo escolheu ele muito mais pelas aparências, muitas vezes. Não é verdade? 1 Samuel 11. 1 Samuel 11, de 1 a 11. Presta atenção nessa história. Preste muita atenção nessa história. Saul vence os amonitas. Os amonitas eram um povo que fazia fronteira ali também com Israel. Eles estavam querendo destruir o povo de Israel. E olha lá. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Então a situação aqui era o seguinte: os amonitas estavam querendo invadir ali, não é verdade? A Jabes de Gileade, que era uma das cidades ali de Israel, e a cidade era pequena, e o rei fez ali uma proposta. Ele falou: olha, a gente não quer guerra, vamos fazer uma aliança. Ele falou: ok, eu vou fazer uma aliança com vocês. Vocês não vão ser destruídos se todos vocês furarem no olho. Nossa, esse era o acordo de paz. E aí o cidadão, os anciãos de Jabes disseram: ok, espera, me dê 7 dias. Eu vou ver se o povo de Israel pode me ajudar. Israel ali estava meio perdido. Estavam acabados os juízes e já tinha elegido o quê? Saul como rei. Mas o governo estava descentralizado. Mas ele falou: eu vou ver se eu consigo ajuda, né? Eu vejo se eu vou fazer essa aliança com você ou não. E aí diz aqui, né? O verso 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz.
Então aí chegou as informações para o povo de Israel como um todo, o povo de Israel começou a ficar triste, porque puxa, essa cidade vai ser destruída. Então Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Então aí Saul estava fazendo o quê? Estava cuidando do quê? De boi. Mas ele não tinha sido já elegido como rei de Judá? Como rei de Israel? E aqui a Bíblia diz que ele estava cuidando de boi. E o verso 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. 7. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel. Havia 300.000, e os homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes e Leade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vinde, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, esses se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. E sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Irmãos, então aqui, uma cidade do povo de Israel estava sendo o quê? Atacado, queria ser destruído. E aí tentaram fazer paz, falaram: a gente vai fazer paz, só que vamos furar o olho de todos vocês. Seria uma humilhação, na verdade. Então, os anciãos daquela cidade disseram: não, vamos ver se o povo nos ajuda, o povo de Israel nos ajuda. E aí a notícia se espalhou e o povo começou o quê? A chorar de tristeza. E disse que essa notícia chegou nos ouvidos de quem? De Saul. Ele disse que Saul estava cuidando dos bois. E aqui o verso 6 diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Então ali, irmãos, diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, e Saul tomou o quê? Providências. E o que ele fez? Ele disse que pegou um boi aqui, mandou uma parte para cada estado. Quer dizer, vamos se juntar. Estão querendo nos atacar. E ali dividiu, organizou o povo novamente. O povo ali libertou essa cidade. Ao passo que no verso 11 diz aqui, ó: e sobreveio e se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Foi uma espalhação terrível, irmãos, porque para não ficar 2 juntos, na verdade, espalhou todo mundo, que destruiu realmente aquele povo. E aqui, irmãos, o fato interessante que eu gostaria de ressaltar aqui é que o Espírito de Deus se apossou de quem? De Saul. Saul foi um rei escolhido. Só que ele não estava fazendo o que era para ele estar fazendo, que era ajuntar o povo. Ele estava cuidando de bois. E precisou uma ameaça vir para que do Espírito de Deus viesse a ele. E ele visse a responsabilidade que ele tinha perante Deus e perante o povo. Irmãos, sabemos que Deus é um Deus de amor que nos ama. Sabemos que estamos em um barco que está prestes a afundar. Sabemos que somos embaixadores de Deus. E como embaixadores de Deus, nós precisamos do quê? Ter as características de um embaixador de Deus. E acima disso tudo, irmãos, nós temos o quê? Uma missão como embaixadores de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado para ser o embaixador dele? Será que nós estamos fazendo como Saul? Estamos cuidando de bois? Será que estamos dando prioridade para as coisas materiais mais do que para aquilo que Deus deseja de cada um de nós? Primeiro, irmãos, o que Deus deseja de cada um de nós é que o nosso lar seja uma embaixada do céu. E muitas vezes estamos deixando de dar prioridade para a nossa embaixada, para cuidar de coisas que não estão relacionadas com o reino dos céus. Vivemos nesse mundo que não é o céu, que temos que viver, temos que trabalhar, temos que batalhar.
Mas lembre-se que você tem uma embaixada aqui do céu, que deve ser o seu lar. E você, pai e mãe, é o cabeça, é o embaixador. Mas, além disso, você tem uma responsabilidade diplomática, que é representar o reino dos céus para as outras pessoas. Como você tem feito isso pelo menos uma vez por semana? Tem tentado falar de Cristo a alguém? Tem procurado alguém para dar um estudo bíblico? Muitas vezes, nem a lição da escola sabatina estamos estudando. Isso é uma falha muito grande, porque como embaixador vai conseguir manter a conexão com o país, com o céu, se ele não tem essa constante conexão. Não é verdade? Lembre-se que o culto familiar é como se fosse um telefone. Às vezes eu sempre vejo esse telefone aqui e penso que esse telefone é do super-homem. Então, a oração, irmãos, o culto familiar é como se esse telefone direto com o país, a embaixada é seu lar. Mas como é que está a conexão com o país realmente, que são os representantes? Não é verdade? Que Deus possa te alertar. E que, assim como o Espírito de Deus tocou ali em Saul, e ele parece que tomou um choque e acordou, deixou os bois, estava cuidando de boi, era um rei. Imagina um rei cuidando de boi. Que tristeza, na verdade. Que tristeza. Um homem daquele tamanho, com as capacidades que ele tinha, já tinha lição para fazer, mas ele estava lá cuidando de bois. Se fosse ovelha, seria mais bonitinho que os bois, mas eram de bois. Você também foi escolhido por Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus a dedo. Não é verdade? Você aceitou o chamado de Deus. Por favor, irmãos, não cuide dos bois. Cuide dos bois, mas que isso não seja a sua prioridade, eu digo. Você entendeu o sentido, né? Que você possa focar no que é de Deus. E que é a realidade aqui que ocorreu em Saul. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Então o Espírito de Deus se apossou de cada um de aqui está. E Deus fez maravilhas através dele. Que Deus te abençoe. Eu sei que a luta espiritual é uma constância. Mas lembre-se, quando nós temos determinação, estamos cientes das nossas responsabilidades, Deus nos ajudará. Porque existe promessa suficiente na Bíblia. Amém, irmãos? Então que possamos ter isso em mente. Que Deus nos abençoe. Para finalizar, vamos cantar o hino 360. Fixa teus olhos no Mestre. Quiserem te a fé
querido, obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado porque podemos sentir o seu amor desde o ventre da nossa mãe até o dia de hoje. Obrigado porque através das coisas que o Senhor fez, através da natureza, nós podemos sentir que o Senhor nos ama. Pai querido, estamos em um mundo com muitos desastres. Essa semana, esse desastre na Coreia do Sul, o Senhor venha confortar as famílias enlutadas. O Senhor venha confortar, Senhor, a cada pai, a cada mãe, a cada irmão, a cada irmã que perdeu um ente querido nesse acidente. Senhor, que a sua volta possa estar breve, Senhor, para que nós não possamos mais testemunhar coisas trágicas como essa. Senhor, sabemos que esse mundo é um barco que está afundando. E existem muitos que estão, assim como esses jovens, dentro desse barco. Nos ajude, Senhor, a ser reais embaixadores seus e ajudar essas pessoas a conhecerem a Ti. Nos ajude, primeiramente, a viver realmente o cristianismo. Nos ajude que o nosso lar seja uma embaixada e que as características que temos, as características que devemos ter como embaixadores, sejam uma realidade na nossa vida. Pai querido, venha abençoar a cada um que aqui está. Abençoe a cada criança, a cada jovem, a cada pai, a cada mãe. Venha abençoar, Senhor, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e que o Senhor nos ajudará a enfrentarmos os desafios que surgirão. Obrigado por essa certeza. Esteja conosco durante o restante desse bonito sábado. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nossa